Angela Peliciari, italiana historiadora do Risorgimento, e professora de História da Igreja. Desde o seu nascimento, a maçonaria se propôs acabar com o poder da Igreja, mediante ações subversivas, em geral sutis, que foram vigorosamente denunciadas e repudiadas pelos papas. Angela Peliciari, italiana historiadora do Risorgimento, e professora de História da Igreja, explica. A maçonaria moderna nasceu em Londres em 1717. A Igreja emitiu a primeira das suas centenas de condenações e excomunhões em 1738, com a Carta Apostólica In Eminenti, do Papa Clemente XII. Cheios de certa aparência afetada, de honradez natural, escreve o Papa sobre os maçons. E o Papa tem razão. A maçonaria sempre tem nos lábios a palavra moral. Mas a moral a que ela se refere não é a moral revelada. Angela Peliciari destaca uma afirmação feita em 1853 por J.M. Ragon, autoridade da maçonaria francesa. A maçonaria não recebe a lei. É ela mesma quem a estabelece. E a historiadora segue em frente. Pio IX e Leão XI, os papas que assistem na Itália ao desmantelamento de todas as ordens religiosas católicas, a perseguição contra bispos e sacerdotes, a redução da maioria da população italiana, a pobreza absoluta, obrigada à imigração massiva, identificam no ódio maçônico e protestante a origem anticatólica e, portanto, anti-italiana, de tanta violência e decadência. Como foi o caso da França durante a Revolução, e durante o Império do Maçom Napoleão, ou ainda na América Latina, em Portugal, e na Espanha, a maçonaria é uma sociedade revolucionária que os príncipes apoiam, sem se darem conta de que estão assinando a própria ruína, sentencia a historiadora. Os papas lançavam o alerta com frequência, mas não são ouvidos. Sob o pontificado de Gregório XVI, a polícia descobre uma documentação de grande interesse sobre os carbonários, que mostra como o ódio pela Igreja é acompanhado pelo ódio à família. De fato, o sectário conhecido pelo pseudônimo de Piccolo Tigre, escreve aos seus companheiros de seita. O essencial é isolar o homem da família, é fazê-lo perder os seus costumes. Quando tiverdes insinuado em alguma alma o desgosto pela família e pela religião, deixai cair alguma palavra que provoque o desejo de filiar-se à loja maçônica mais próxima. O fascínio pelo desconhecido exerce sobre o homem tal poder que ele se prepara tremendo para as fantasmagóricas provas da iniciação e dos banquetes fraternos. Segredo, juramento, nenhum escrúpulo no uso de qualquer meio, calúnia, mentira, homicídio, são as armas a que as associações secretas recorrem para levar os seus planos a termo, afirma Angela Peliciari. Personificação permanente da revolução, a maçonaria constitui uma espécie de sociedade ao contrário, cujo fim é um predomínio oculto sobre a sociedade visível, e cuja razão de ser consiste na guerra contra Deus e a sua Igreja, escreve Leão XIII em 1902, pouco antes de morrer. A sociedade secreta luciferiana, os Carbonários, conhecida como a Alta Vendita, publicou uma série de instruções permanentes, o Código de Regras, que apareceram em Itália em 1818. Que dizia o seguinte: é um dever das sociedades secretas fazer o primeiro ataque à Igreja e ao Papa, com o objetivo de conquistá-los aos dois. A obra a que nos propomos não é uma obra de um dia, nem de um mês, nem de um ano. Poderá demorar muitos anos, talvez um século. O que devemos pedir, o que devemos buscar e esperar, assim como os judeus esperam pelo Messias, é um Papa de acordo com as nossas necessidades. Precisamos de um Papa para nós. Com esse Papa, marcharemos mais seguramente ao assalto à Igreja do que com todos os livrinhos de nossos irmãos franceses e ingleses. O mesmo documento maçônico fez esta predição assombrosa. No espaço de 100 anos os bispos e sacerdotes crerão estar a marchar atrás da bandeira das chaves de Pedro, quando na realidade estarão seguindo a nossa bandeira.
As reformas terão de ser introduzidas, em nome da obediência. Estas organizações, e os indivíduos que pertencem a elas, são agentes utilizados pelo diabo, para atacar a verdadeira Igreja de Cristo. A verdade é que os comparsas do Anticristo teriam a obrigação satânica de colocar o homem maligno certo, no Vaticano, o falso profeta, anunciado no Apocalipse para o cumprimento do fim dos tempos. O falso profeta tem a missão de convencer e unir a todos numa única religião universal. Somente assim o poder mundano do Anticristo terá grande influência nos que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. O Papa Francisco acende a Mênora em um evento judaico ocorrido em uma loja maçônica de Buenos Aires. Francisco está preparando a religião universal do Anticristo, onde todas as religiões e seitas levam a Deus, e ninguém necessita mais se converter à única e verdadeira Igreja. Todos se salvam, e todos os caminhos levam a Deus, dizem os ecumenistas. Já a serviço do Anticristo, oculto nas sombras do mundo, Francisco recebendo a imposição de mãos de pastores protestantes, dentro do próprio Vaticano. Uma cena destas em outros tempos seria algo totalmente apóstata, mas para Francisco é apenas algo ecumênico, de uma igreja que precisa se abrir ao mundo para agradar aos homens, mas não a Deus. A explicação é simples, mas o problema é que os católicos, cegos e guias de cegos, não quererem aceitar a realidade. O Vaticano está tomado pelos inimigos da Igreja Católica. Roma perderá a fé e se tornará a sede do Anticristo, são as palavras que Nossa Senhora profetizou em La Salette, na França, uma aparição reconhecida pela Igreja. La voce di Maria dentro la